Saudações! Vamos iniciar a leitura da Portaria 014/2019, que regulamenta a utilização dos laboratórios de informática da Rede Municipal de Ensino de Guarapari. Primeiramente, vou minimizar o OBS Studio e, como vocês podem observar, eu disponibilizei aqui na tela do meu computador, no desktop, um ícone que dá acesso ao arquivo em questão. Vamos abrir este arquivo. E agora vamos aumentar sua visualização clicando nesse símbolo. Ampliar. Agora eu vou localizar o trecho que nos interessa clicando aqui nessa lupa. Eu já disponibilizei no clipboard, na memória do computador, o trecho que nos interessa. Eu vou dar um Ctrl V e agora eu vou pressionar Enter. Está aqui. Portaria CEMED número 014/2019, publicação número 192.564. Então está aqui, né? A Secretaria Municipal de Educação de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nas diferentes diretrizes curriculares nacionais e demais documentos de caráter normativo emanados pelo Conselho Nacional de Educação. O contido no projeto de homologação/MEC que institui o funcionamento do Núcleo de Tecnologia Educacional pelo INEP-ES, número 01067282. A necessidade de assegurar que as atividades desenvolvidas no Laboratório de Informática estejam integradas ao currículo da rede municipal e fundamentadas nas leis e diretrizes norteadoras municipais, especialmente as diretrizes curriculares municipais, DCM. A importância de adequação dos planos de trabalhos dos laboratórios de informática com as metas estabelecidas pelo projeto de homologação. A função social inclusiva do uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, abre parênteses, TDICS, fecha parênteses. Vou me referir a isso aí, essa sigla como TICs, que possibilitam intercâmbios entre as diferentes áreas de conhecimento e as diferentes linguagens. Resolve. Artigo 1º. Regulamentar o funcionamento dos laboratórios de informática das escolas da Rede Municipal de Ensino de Guarapari. Artigo 2º. As práticas desenvolvidas nos laboratórios de informática têm por principais objetivos: 1. Promover a integração entre as áreas de conhecimento visando a concretização dos objetivos de cada uma das modalidades de ensino que cada escola da rede municipal oferta. 2. Possibilitar a criação de ambientes de aprendizagem inovadores, colaborativos, interativos e integradores. 3. Potencializar o uso crítico e criativo dos diferentes recursos tecnológicos, como forma de expressão oral, escrita, registro, socialização e produção de textos, a respeito de diferentes contextos e com linguagens. 4. Favorecer o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, TICs, na integração com os currículos das etapas e modalidades ofertadas. 5. Propiciar condições de acesso e uso das tecnologias favorecendo a pesquisa e a produção do conhecimento, educandos e professores. 6. Potencializar os usos das tecnologias digitais da informação e da comunicação, TICs, na atuação e formação dos docentes e dos educandos e dos demais atores da comunidade escolar. Artigo 3º. Os laboratórios de informática, espaços com estrutura tecnológica, abre parênteses, computadores, softwares e acesso à internet, entre outros, fecha parênteses, dedicados aos processos de aprendizagens deverão: 1. Oferecer atendimento aos educandos de todos os turnos e modalidades de ensino em funcionamento na unidade escolar. 2. Promover o uso democrático dos recursos digitais e softwares em toda a educação básica.
foi 2, né? 3. Articular o planejamento dos docentes às práticas desenvolvidas no laboratório e vice-versa, atendendo às demandas curriculares e às necessidades de aprendizagens do alunado. Artigo 4º. São considerados usuários dos laboratórios de informática da rede municipal de ensino o corpo discente, ou seja, os alunos, com devido planejamento e acompanhamento pedagógico, o corpo docente, os professores, e as equipes pedagógica e administrativa. Artigo 5º. O atendimento às turmas no laboratório de informática dar-se-á no horário regular de aulas dos educandos. Artigo 6º. Os docentes deverão utilizar os laboratórios de informática de acordo com os horários agendados ou estabelecidos pela direção escolar e pelo pedagogo, seguindo o horário da aula. Artigo 7º. O professor regente é o profissional responsável pelas aulas no laboratório de informática, devendo assim direcionar e acompanhar as atividades planejadas para a turma. O monitor de tecnologia educacional tem como função principal auxiliar os professores regentes, bem como os alunos nas atividades desenvolvidas no laboratório, buscar softwares educacionais e sugerir aos professores, instalar data show nos demais espaços da escola, instalar notebooks, né? Esse é o papel do monitor de tecnologia educacional, auxiliar os professores regentes, bem como os alunos. Artigo 8º. As aulas agendadas deverão ser cumpridas conforme o agendamento de forma impreterível. Parágrafo único. O cancelamento da aula agendada só poderá ocorrer em casos específicos, por motivos de força maior, mediante a autorização da equipe gestora. Artigo 9º. A análise e aprovação dos horários de agendamento no laboratório de informática serão firmados em conjunto com o diretor, pedagogo, professor regente e o monitor de tecnologia educacional. Artigo 10. São atribuições dos monitores de tecnologias educacionais. 1. Agendar as aulas no laboratório de informática com antecedência, de forma a atender às demandas das turmas. 2. Auxiliar na busca por recursos para a elaboração das aulas solicitadas pelo professor regente e mediar o uso de tais procedimentos e métodos. Ou seja, você me vê gravando ali videoaulas no YouTube sobre Tangram, sobre xadrez, sobre palavra cruzada, sobre diversos softwares educacionais, sobre diversos sites, é o meu papel. A minha função é sugerir aos professores. Eu já crio logo uma videoaula, ponho no YouTube, gosto muito da transparência, e mando para o WhatsApp dos professores e fica disponível para qualquer professor que acesse o YouTube e porventura faça a pesquisa e encontre ali o conteúdo, né? Essa é uma das minhas funções ali no ambiente educacional. E eu gosto de fazer isso, gosto muito de trabalhar com isso aí, faço por prazer, tanto que estou de férias, mas estou lendo aqui essa portaria. Eu faço porque gosto, meu amigo. Então vamos lá, 2 aqui. Vou reler esse trecho. Auxiliar na busca por recursos para a elaboração das aulas solicitadas pelo professor regente e mediar o uso de tais procedimentos e métodos. Aliás, deixa eu dar uma conferida aqui. É isso mesmo, dia 13. Começa hoje o recesso. 3. Então, aqui número 3. Facilitar a execução das aulas no laboratório. 4. Sugerir atividades, conteúdos e recursos tecnológicos que enriqueçam a prática docente e incentivem o uso das TICs no ambiente escolar. 5. Atuar junto aos professores na execução do planejamento das aulas no laboratório de informática ou demais espaços escolares. 6. Verificar recursos que se ajustam às atividades propostas visando integrar o conteúdo das disciplinas e o objetivo das aulas. Olha que interessante aqui. 6. Verificar recursos que se ajustam às atividades propostas,
visando integrar o conteúdo das disciplinas e o objetivo das aulas. 7. Orientar professores e alunos sobre o uso dos softwares disponíveis de acordo com o conteúdo das disciplinas e o objetivo das aulas. Por exemplo, o professor de matemática está trabalhando com as séries iniciais ali, na Fundamental 1, operações básicas, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você, monitor de tecnologia educacional, pode sugerir, pode apresentar o TuxMath, que é um software livre que vai trabalhar várias operações matemáticas básicas e o aluno vai aprender brincando. Você pode apresentar ao professor, explicar a utilização e dar essa sugestão aí para ele inserir no planejamento de aula dele, caso ele deseje. 8. Sensibilizar o público escolar sobre a importância do uso dos recursos tecnológicos existentes na escola, abre parênteses, laboratório de informática, data show, celulares, para a melhoria na qualidade da educação. Você pode apresentar ao professor. Durante o estágio que eu fiz de matemática, eu notei que tinham professores que não gostavam muito de ir ao laboratório. Você pode encorajar esses professores, sugerir, se prontificar, se oferecer para poder auxiliá-lo no planejamento da aula, que vai utilizar um determinado software, que vai enriquecer a aula do professor. Sugerir a utilização do data show para dinamizar a aula. Ao invés do professor ficar ali escrevendo no quadro, que vai consumir um bom tempo da aula, apresenta o data show, ele prepara a aula ali no PowerPoint, expõe isso ali na parede, né, no local adequado, e ao invés de ficar desenhando aquele monte de gráfico que vai consumir bom tempo da aula, ele usa o data show. Isso vai melhorar muito o desempenho dele. Vai sobrar mais tempo para as explicações. Então você pode sugerir data show, pode sugerir que haja a utilização dos smartphones, tablets, até mesmo dos alunos, desde que isso esteja dentro do contexto da aula. Você, monitor de tecnologia, pode encorajar e incentivar isso aí. 9. Assessorar o uso dos recursos tecnológicos e midiáticos disponíveis nos diversos ambientes escolares. 10. Orientar o aluno e os servidores a utilizarem os computadores para fins didático-pedagógicos, auxiliando no desenvolvimento de habilidades de manuseio das máquinas e seus programas, colaborando na realização de pesquisas na internet com segurança e na busca de informações necessárias para a realização de seus trabalhos. Aqui seria o 11, né? Colocar o 12, mas errar é humano, faz parte. Então, 11. Incentivar a formação continuada individual e coletiva de professores e equipe gestora no uso das tecnologias educacionais. Aqui sim, 12. Registrar as ações em relatório próprio, disponível na aba Documentos do blog do Núcleo de Tecnologia Educacional de Guarapari. Aqui tem o endereço para ser acessado. Abre parênteses, http://nteguarapari.blogspot.com/ fecha parênteses. E encaminhar até o 5º dia útil de cada mês a coordenação do Núcleo de Tecnologia Educacional via e-mail institucional. 13. Cuidar da organização do laboratório e zelar pela limpeza diária dos equipamentos, bem como responsabilizar-se pela manutenção e conservação do patrimônio. Veja bem, você vai fazer ali a limpeza, ajudar na limpeza, né, manter o equipamento do laboratório limpo, e mesmo que alguma máquina apresente problema, se você puder resolver via software, ótimo. Mas nunca instale nada sem antes pedir a autorização dos profissionais da NTE, e mesmo que você tenha curso de montagem e manutenção de micros, como eu tenho, não abra o equipamento é lacrado. Se for necessário uma manutenção que requer abrir o equipamento, o gabinete, não abra, abra um chamado no site do NTE e solicite a visita dos técnicos, dos profissionais para fazer esse serviço. Então está aqui, né? 14. Justamente o que eu estava falando. Efetuar a abertura de chamados para a equipe técnica do Núcleo de Tecnologia Educacional para os computadores do laboratório ou internet, quando necessário. Quando necessário, por quê? Porque
Se você puder resolver via software, você resolve. Se for preciso realmente algo mais profundo, precisa abrir máquina, aí você abre o chamado. Pela intranet da Prefeitura Municipal de Guarapari, na aba Atendimento, chamados TI. 15. Cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas, conforme estabelecido pelo ato da contratação. Você está ali, você, monitor de tecnologia, está ali na escola para auxiliar os professores regentes e os alunos, mas também fazer instalação de data show nos demais espaços da escola, levar a caixa de som para o pátio da escola, se preciso for, para socializar o hino nacional, por exemplo. Se o professor pedir para você baixar um determinado vídeo educativo, você baixa, coloca ali no pendrive do professor, testa primeiro, porque muitas vezes você baixa o vídeo e tem a certeza que está tudo ok, mas na hora que o professor vai utilizar na aula tem algum problema, você tem que baixar de novo. Então baixa o vídeo e testa para ver se está funcionando o vídeo, o áudio, se está tudo ok. Testa a caixa de som primeiro. Levou para um determinado espaço, faz um teste ali com volume baixinho para ver se está tudo funcionando direitinho, para que o professor não perca tempo ali no momento que é para ele compartilhar o conhecimento com os alunos. Então está aqui, 15. Cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas, conforme estabelecido pelo ato da contratação. Artigo 11. No uso do laboratório de informática é expressamente proibido: 1. Consumir alimentos ou bebidas nas dependências dos laboratórios de informática. Por que isso aqui é proibido? Você vai observar que se você se alimentar na sua casa, ali na mesa do seu computador, vão cair farelos e, por conseguinte, vão aparecer insetos. Se esses insetos adentrarem o gabinete, pode acontecer o seguinte: quando você ligar o equipamento, pode fechar um curto, e aí você vai ter um prejuízo. E é justamente daí que surge a expressão bug no sistema. Procura lá no Google que você vai ver. Bug, qual a origem dessa expressão aí dentro do contexto da informática. Então, por essa razão, é proibido você se alimentar dentro do laboratório. Já pensou se você está ali fazendo uma pesquisa, tomando um refri, e acidentalmente alguém esbarra no seu copo de refrigerante, na sua latinha de refrigerante, cai no teclado? Olha o prejuízo. Patrimônio público, aquilo lá é de todos nós, então vamos cuidar bem do patrimônio público. 2. Instalar software sem autorização prévia do responsável técnico do Núcleo de Tecnologia Educacional. Encontrou um software muito interessante, você vai perceber que se você tentar instalar, não dá. O próprio sistema foi configurado de tal forma que pede uma senha. Por quê? Porque você precisa da autorização dos profissionais da NTE para instalar qualquer coisa. Então, achou um software interessante, apresenta para os profissionais de lá do NTE e, com a autorização deles, você faz a instalação, ou então eles vêm até a escola e instalam. Por que existe essa segurança toda? Porque se for liberado, se não tiver senha, todo mundo que chega ali for instalando software que quiser, bem entender, a máquina vai ficar pesada, vai comprometer a performance, vai começar a ter problema de vírus, vai ser aquela bagunça toda. Então, por essa razão, existem toda essa questão da segurança aqui. 3. Acessar páginas na internet que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral coletiva. Quando estiver acontecendo uma aula no laboratório, você, monitor, fica circulando para ver os alunos desempenhando ali as atividades, fazendo as atividades, para ver se não tem nenhum aluno acessando nenhuma página inadequada, certo? 4. Utilizar recursos de redes sociais e comunicação instantânea que não estejam previstos para as atividades didático-pedagógicas. É proibido. A não ser que o professor, por exemplo, o professor tenha colocado no planejamento de aula dele a utilização do YouTube ou do Facebook ou alguma outra rede social. Aí pode, se tiver no planejamento de aula do professor. Caso contrário, não. 5. Frequentar o ambiente sem planejamento aprovado pelo diretor ou pelo pedagogo. 6. Abrir máquinas ou periféricos sem autorização do responsável técnico do Núcleo de Tecnologia Educacional. Já havia comentado sobre isso, não pode. 7. Remanejar equipamentos do laboratório de informática para outros espaços no interior da escola.
Artigo 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE, com anuência do Gabinete da Secretária Municipal da Educação, SEMED. Aqui é Secretaria Municipal da Educação, SEMED. Sai um acentozinho agudo aqui que não tinha necessidade, mas tudo bem. Artigo 13. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Guarapari/RS, 22 de março de 2019. Sônia Meriguete, Secretária Municipal da Educação. Então é isso aí. Essa foi a portaria 014/2019, tá certo? Finalizamos. Muito obrigado e até a próxima.